nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor arage. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai-nos no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espere e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Ao celebrar a solenidade de Pentecostes, nós celebramos o cumprimento da promessa que Jesus fez aos discípulos de enviar-lhes um outro defensor, aquele que haveria de permanecer sempre com eles. A promessa de Jesus de enviar o Espírito da verdade, aquele que haveria de recordar e ensinar todas as coisas. Aquele que Jesus havia anunciado agora se manifesta, e ao manifestar-se, nasce a igreja. Portanto, celebrar a festa de Pentecostes é celebrar também o nascimento da igreja, aquela que é animada pelo Espírito, aquela que é a assembleia dos que amam Jesus e guardam a sua palavra. Essas palavras que nós ouvimos, Jesus as proferiu na última ceia, quando ele se despede dos seus discípulos. Há um clima de intimidade, mas ao mesmo tempo um clima de tensão. Os discípulos aos poucos vão se dando conta de que Jesus está se despedindo deles. Essas palavras soam como a sua última vontade. Essas palavras se revelam como as últimas palavras que Jesus dirige declaradamente aos discípulos, depois de ter-lhes lavado os pés, depois de ter-lhes feito participar da sua ceia, instituído o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem. Jesus lhes fala do Espírito Santo, a quem ele se refere como o defensor. Não se trata de um defensor qualquer. O termo usado por Jesus significa o defensor que tem uma forte incidência sobre o juiz, aquele que é capaz de convencer o juiz da inocência daqueles que são acusados.
Ao falar do defensor, Jesus está dizendo que ele deixa com os discípulos aquele que haverá de defendê-los no juízo final, quando o acusador, o espírito do mal, tentará convencer o Pai da culpa daqueles que creem. O Espírito Santo, o defensor por excelência, aquele que tem forte incidência sobre o Pai, haverá de convencer o Pai da inocência, da justiça daqueles que esperaram nele. Mas o Espírito defensor não se destina apenas ao juízo final, ele também se destina a este mundo. Jesus diz que ele permanecerá com os discípulos, com aqueles que creem, com aqueles que guardam a palavra. Jesus não ilude os discípulos. Jesus os previne diante das tribulações que eles haverão de enfrentar. Serão perseguidos, serão levados diante dos tribunais, serão acusados, serão maltratados. Mas Jesus lhes garante aquele que haverá de sustentá-los, defendê-los, consolá-los. O Espírito, portanto, o Espírito Santo não se destina apenas ao juízo final, mas desde já este mundo. É aquele que dá força, é aquele que anima, é aquele que sustenta o discípulo, a igreja, para que eles possam cumprir a sua missão. Sem o Espírito Santo não há cristianismo. Não é possível viver o Evangelho se nós não temos a assistência do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, ele vive em nós. O Espírito Santo sussurra ao nosso coração. Ele é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Ele está mais próximo de nós do que nós próprios. Docilidade ao Espírito Santo é o segredo da vida cristã. Jesus diz que ele é aquele que haverá de relembrar e ensinar. O Espírito Santo continua a obra de Cristo, assim como Cristo cumpre a obra do Pai. Não há, portanto, competição entre eles, não há, portanto, contradição entre eles. Eles agem sempre em profunda sintonia, em profunda harmonia. São Basílio diz que o Espírito Santo é a harmonia de Deus. É aquele que cria a harmonia na igreja. É aquele que realiza na igreja a unidade na diversidade, na variedade. São Paulo, quando na sua carta refere-se ao Espírito Santo, utiliza várias vezes o termo diversidade. A diversidade de ministérios, a diversidade de carismas, mas um mesmo é o Espírito que anima tudo e a todos. Celebrar Pentecostes é celebrar o desejo de Deus, é celebrar o compromisso de Deus de fazer-nos crescer na unidade, de nos fazer compreender a verdade, de fazer-nos testemunhar a caridade. O Espírito Santo de Deus é aquele que quer criar entre nós harmonia, comunhão, amor. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito. Deixemos que o Espírito realize em nós a sua obra. Invoquemos o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, inspirai-nos, conduzi-nos, fazei-nos caminhar na unidade. Fazei com que as nossas ações se pautem pela verdade e que jamais nos falte a caridade.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.